E aí pessoal, esse é o Achatando a Crise, nosso desafio colaborativo com curso, mentoria, acompanhamento, interação em comunidade para você tirar projetos do zero, reinventar projetos já existentes, reinventar a sua carreira e juntos fazermos um enfrentamento contra essa crise em 2020 na realidade de coronavírus. Nós temos 3 blocos temporais para avançarmos, testarmos, atuarmos. Primeiro, o do isolamento social. Depois, o pós-isolamento, pré-vacina e imunização. E um terceiro, a pós-vacina, imunização e pós-isolamento também. Assim, temos o novo temporário normal e vamos construir o novo normal. Eu sou Felipe Santos, tenho a alegria de poder te conduzir neste tempo e queria te trazer essa primeira aula que se chama O que podemos extrair de bom da crise. Eu gostaria de rebobinar no tempo para você entender algumas coisas que aconteceram de mudança no mundo para chegarmos onde estamos e interpretando isso, interpretando as grandes mudanças que aconteceram no mundo, na sociedade, a gente conseguir avançar, reinventar, vencer nesse cenário de desafios e de obstáculos, né? Beleza, no século XX, normalmente as pessoas começavam com ideias. A pessoa tinha uma ideia e levava isso para a sociedade, para o mercado, para o cliente, para o investidor, enfim. O ponto de partida era o das ideias e não é de tudo errado. Mas no século XXI nós temos uma outra realidade de não começar com ideias, começar com soluções reais para as pessoas e para a sociedade. Eu queria voltar um pouquinho mais sobre isso e comparar o mindset, a mentalidade, o jeito de pensar comum no mercado, na sociedade como um todo, antes dessa era digital e o jeitão que tem mais a ver com os dias de hoje, tá? No passado havia uma evolução linear. O mundo sempre teve mudanças, mas elas se tornaram mudanças rápidas no século XX e mudanças exponenciais no século XXI. Então, a maneira linear, incremental, tinha a ver com aquela questão de interpretarmos as coisas de década em década. Os carros da década tal, a tecnologia da década tal. Hoje, dentro de uma década, muita coisa muda de uma maneira muito mais acelerada por conta, obviamente, da tecnologia. Por isso, essa era digital. O negócio é que agora, na nova economia, nessa nova sociedade, temos uma evolução exponencial por conta da tecnologia, de todas as pessoas do mundo estarem interagindo em muitas coisas. As mudanças são mais rápidas, tá? De novo, sempre houveram mudanças no mundo, elas se tornaram mais rápidas e hoje exponenciais. O termo exponencial é da geometria, né? É uma progressão multiplicada e acelerada que gera um crescimento muito rápido. Também vale a gente lembrar das revoluções que mudaram as eras, tá? A gente está na era digital, mas quais outras eras existiram e como as coisas mudaram e se transformaram? Bom, o mundo foi por muito tempo agrícola, né? Teve a revolução agrícola e o mundo era composto de profissões camponesas, né? Pessoas que trabalhavam no campo, numa realidade familiar, se começava a trabalhar antes do sol nascer e o expediente era concluído antes do sol se pôr. Então essa era a era agrícola, braçal, né? Rural também. No século XVIII veio a primeira revolução industrial, por conta do vapor. E ali então, Maria Fumaça, locomotiva, a questão do vapor gerando a questão de energia, força, né? Mudou a relação de transporte, trabalho, produção. Depois disso vem a segunda revolução industrial, por conta da eletricidade. E com a expansão da eletricidade, o mundo mudou novamente na relação de trabalho, profissão, indústria, produção, consumo, transporte e urbanização. Se hoje existem os grandes centros, metrópoles, ou mesmo cidades com uma característica urbana, é por conta da eletricidade democratizada, digamos assim. Então, século XVIII,
primeira revolução industrial, vapor. Século XIX, segunda revolução industrial, eletricidade. Século XX, terceira revolução industrial, por conta da computação. E a computação trouxe uma dinâmica para a indústria, para a evolução tecnológica, pesquisa. Desagou no computador pessoal, mas isso começou muito antes, na questão dos governos, exército, nas grandes indústrias, e isso já mudou muito o mundo em que a gente vive. É como se fosse a transição da máquina de datilografia para o computador. Mas não é só teclado e tela, tem a ver com relação homem-máquina, trabalho, produção. Não é mais aquela questão agrícola de uma pessoa fazer uma tarefa. Com as revoluções industriais, uma pessoa pode coordenar várias tarefas para vários funcionários, colaboradores ou para várias máquinas também. No século XXI, então, vem mais acentuada a quarta revolução industrial, por conta da internet e sua expansão, como por exemplo a internet das coisas, né? E com isso, nós temos a era digital. O mundo não é mais industrial, como diz o filósofo italiano Domenico De Masi, com blocos industriais, né? A mentalidade de cartão de ponto, ou seja, uma idade para estudar, uma idade para trabalhar e uma idade para descansar. Na era digital, esses blocos industriais não fazem tanto sentido assim mais. Claro que é uma transição, né? Mas não é mais uma idade para estudar. O termo lifelong learning aponta para essa questão de aprender para a vida toda. Porque se existem tantas transformações, a gente tem que estar estudando e aprendendo sempre, entendeu? De igual maneira, uma idade para trabalhar. Bom, a questão de começo de trabalho precoce, não vou entrar nesse detalhe por questões, obviamente, de cenário, legislação e tal, mas pense no trabalho quanto ao propósito, né? Trabalho não é mais uma questão meramente financeira, mas estamos na era do propósito, em que aquilo que eu faço tem a ver com o meu propósito de vida. Alguns abordam isso como monetizar o seu propósito, como uma forma de satisfação em relação à profissão, carreira e trabalho. E uma idade para descansar, que seria a sonhada aposentadoria, em tempos de reforma da Previdência, um padrão em todo o mundo mudando isso também, a revolução da longevidade e muitos países projetando que nos próximos 30 anos as pessoas vão viver mais de 100 anos, 60 anos serão os novos 40, enfim. Não dá para a gente projetar uma idade para descansar na terceira idade. Essa questão de desfrutar esse deleite tem a ver com qualquer época, uma vez que você consiga viver aprendizado constante, trabalhar baseado no seu propósito e então desfrutar da vida por conta disso, né? A gente não está mais naquela realidade necessariamente em que bateu o cartão, entrou dinheiro, não bateu o cartão, não entrou dinheiro. Não. É uma realidade de uma economia digital, uma nova economia. Então as pessoas podem vir a estar lançando projetos, produtos digitais, serviços digitais, enfim, royalties, ações, entre outras coisas. E não é mais aquela lógica, se eu estou girando a engrenagem entra dinheiro, se eu não estou girando a engrenagem não entra dinheiro. Não é mais assim que funciona. Aquela antiga lógica de quem tinha como viver de renda por conta de aluguéis, quem tinha royalties por conta de, sei lá, uma propriedade intelectual, né? Ou quem tinha ações que eram algo para poucos, né? Isso foi democratizado, tá? E ganha escala com a era digital, e por isso é possível trabalhar numa nova lógica automatizada e indireta, não mais linear, dando resultados exponenciais. O que vem depois da era digital? Muito provavelmente a era pós-digital, que já está se instalando, acelerada por conta da evolução de inteligência artificial e GNR, genética, nanotecnologia e robótica. E isso leva para o além do exponencial. Então fica fácil de entender. Era agrícola, industrial, digital e pós-digital. E essa transformação, essa aceleração não começou na pandemia. Ela já estava em curso. Obviamente,
ela foi acelerada, aderida, democratizada na realidade de Covid-19. Uma metodologia, uma abordagem que transformou meu entendimento, minha carreira, meu jeito de olhar para o mundo digital e para as transformações aceleradas, exponenciais, é o 6Ds de Peter Diamandis, cofundador da Singularity University, autor, professor, grande protagonista do ecossistema de inovação. Ele traz então 6 características de algo que cresce exponencialmente, de algo que passa pela disrupção. Então, são 6Ds. Digitalização, que é o encontro com a realidade digital. Decepção, outros chamam de disfarce. Disrupção, terceiro ponto, o joelho da curva. Desmaterialização. Desmonetização e democratização. 6Ds. Um jeito fácil de entender é pensar, por exemplo, a lógica de mapas e GPS. Os mapas existiam em papel, num guia, numa página amarela, uma lista, né? E assim as pessoas podiam se nortear. Os taxistas tinham grande conhecimento das cidades, policiais, equipe dos correios, enfim, bombeiros, socorristas em a questão de ambulâncias. Mas os mapas eram tangíveis, em papel, analógicos, digamos assim, né? Com a chegada da internet, lembra aí, o primeiro impacto, a questão da digitalização, né? Com a chegada da computação, internet, esses mapas foram escaneados e foram sendo acessados de uma maneira diferente, não mais em papel, mas num computador. Ok. Isso, obviamente, tinha dificuldade de ter ali pixels para ampliar e ver com qualidade, os computadores não alcançavam, nem tinham smartphones ainda. Só que a tecnologia, ela dobra de capacidade a cada 18 meses aproximadamente, cai pela metade do preço e metade do tamanho. Essa é a lei de Moore, de Gordon Moore, cofundador da Intel, idealizador dos processadores, microprocessadores de computador. Ele já dizia isso, que a tecnologia caminharia para essa tendência, para esse ritmo, né? Então, com a tecnologia cada vez mais acessível, veio uma disrupção, o GPS, que trouxe essa facilidade de poder acessar mapas de maneira dinâmica, tempo real, acessando através de uma sincronia com satélites, né? E isso gerou uma enorme facilidade. GPS era item de luxo, tanto que criminosos estouravam vidros para roubar GPS. Já deve ter visto uma história assim por perto, senão com você mesmo, infelizmente, né? Mas vem um outro passo depois disso. GPS também alugado em locadoras de automóveis e tal, beleza. Em 2007 vem um passo da desmaterialização. Steve Jobs, lançando o primeiro iPhone, demonstra que haveria um novo aplicativo que seria um GPS integrado ao celular. E isso gerou um barulho no mercado. A Nokia, que era uma das líderes de segmento, se apressou em comprar a Navitec, a maior empresa de antenas de fornecimento de informações de GPS, quanto a ruas, avenidas, mapas, enfim, eles tinham antenas em todo o mundo. A Nokia foi lá, comprou por bilhões. Só que no mesmo ano, uma startup de Israel chamada Waze entendeu que cada pessoa usando o Waze seria uma antena. Então não seria necessária essa infraestrutura, essa posse de antenas. Resultado disso, em 2 anos, a Waze já valia mais do que a Navitec. Em poucos anos, a Waze já valia mais do que a Nokia, que a fundou, foi comprada pela um portfólio da Microsoft, depois liberada. O Waze foi comprado pelo Google, né? E é gratuito. Então a desmaterialização, depois a desmonetização. Pega isso, todo produto ou serviço que é gratuito, quer dizer que você é o produto. Por quê? Quanto mais você usa gratuitamente, mais você aperfeiçoa aquele produto. Se o mundo todo parar de usar o Google por 3 meses, o Google quebra. Porque ele depende do uso das pessoas para gerar dados, gerar comportamento, gerar atenção. 95% do faturamento do Google
é por conta de ads, né? A publicidade digital, os anúncios, enfim. Então, interessante, né? Olhando um exemplo claro, você consegue ver essa curva de 6Ds. Há vários outros exemplos que você pode plugar e refletir, digitalização, tá? E por último vem a democratização, que é quando várias pessoas aderem a essa facilidade, a essa tecnologia. O Waze era coisa de alguns, mais curiosos, a gente chama de early adopters, né? Depois de um tempo, foi sendo democratizado em outros idiomas, outras faixas etárias. Eu uso o Waze antes dos meus pais, depois de um tempo meus pais aderiram também. Então, a democratização é quando perfis etários, sociais, geográficos diferentes aderem a um produto ou serviço que está em crescimento exponencial, em plena disrupção. Tranquilo, né? Claro que dá para falar com muito mais profundidade sobre isso, mas até aqui, para essa abertura, acho que é suficiente para você entender. Se acontecer algum barulho de fundo aí, não estranha não. Região urbana, tempos de delivery, faz parte. Há 3 eixos na reinvenção de negócios. Então a gente está falando de achatando a crise, o que dá para extrair de bom da crise. E na reinvenção é importante considerar 3 eixos. Seja você empreendedor, colaborador, curioso ou alguém que está desesperado com o cenário de desafio econômico. Primeiro eixo é o da economia. Segundo é a expressão. Terceiro, modelo de negócio. De jeito bem fácil. Economia. Existe o tangível, presencial e intangível. O que é o tangível? É aquele modelo em que normalmente eu preciso ir até o serviço. O que é o presencial? Normalmente aquele que vem até mim. Entendeu? E o terceiro é aquele que nem eu preciso ir, nem o serviço precisa vir até mim. Esse é o intangível, tá? E essas são as expressões de economia. Os detalhes de economia. Agora, quanto à expressão, a gente tem o modelo analógico, o modelo digitalizado e o modelo digital. Digitalizado é diferente de digital. Digitalizado é o primeiro estágio, mas é mais ou menos assim, como se você tivesse escaneado e jogado para a internet. A pessoa ou o negócio está na internet, mas está fazendo com a mesma cabeça do presencial, do antigo, do tradicional, entendeu? O digitalizado é um caminho para o digital. Não tem como chegar no digital direto. A não ser que a pessoa ou o negócio seja nativo digital. Mas é a exceção e não a regra, tá? Então, olhando esses 3 níveis, você consegue perceber expressões diferentes de produtos, serviços, carreiras, posicionamentos, enfim. Terceiro eixo é o do modelo de negócio. E o modelo de negócio ele tem 3 tipos. O clássico, o plataforma e o pós-digital. Clássico, fundadores e grande liderança da empresa, a liderança de gestão, gerentes, diretores, em inglês o termo é middle management, né? Terceira camada, os colaboradores. Tudo isso dentro da empresa. O modelo plataforma. Terceira camada de colaboradores fica para fora da empresa. Você tem a questão fundadores e alta cúpula, você tem nível de gestão, só que o nível de colaboradores não é necessariamente interno, mas considera-se freelancers, prestadores de serviço, terceiros, tá? E no nível de gestão já há uma forte presença de tecnologia, tá? Automatização, ferramentas de gestão de tarefas, gestão de equipe, inteligência artificial, entre outras coisas. Uma mescla aí, claro que existe o nível de gestão, mas muito bem amparado por automação, quem sabe financeira também, enfim. O terceiro, pós-digital, é aquele em que a camada da empresa é aberta, a liderança fundadora e alta cúpula inicia a empresa, mas sai dela. A questão da gestão é quase toda automatizada, inteligência artificial, digital. E a terceira camada é extremamente pulverizada, talvez até globalmente, por pessoas que não têm vínculo direto com a empresa, atuam por demanda, como por exemplo Airbnb,
Uber, as plataformas de freelas na internet, né? Upwork, Workana, 99 Freelas, Get Ninjas, entre muitos outros. Depois eu vou falar só sobre isso, mas aqui já dá uma introdução, né? E que você pode atuar na gig economy. De qualquer lugar do mundo, você pode trabalhar para alguém de qualquer lugar do mundo, sem nem conhecer a pessoa, serviço de um lado, dinheiro do outro. Fechou. Tem gente ganhando um bom dinheiro com isso e atuando no seu propósito, monetizando o seu propósito. Eu queria te dar um exemplo de um serviço, um produto, que atua na economia intangível, com expressão digital, modelo de negócio pós-digital. Assista aí. I'm leaving my house now. And as I step outside, all of these things with me are fully insured against loss or damage, instantly. That trick I just showed you, that's Trove. Trove is smart insurance. Unlike blanket policies that cover everything at once, Trove helps me protect just the things I care about. So if I want to protect my skis for the weekend, I can do that. Can I? Yep. And if I want to protect my bike for the afternoon, I can do that too. All I have to do is swipe to protect. My Trove is an on-demand inventory of everything I own, and adding to it is super easy. Found it. Trove provides protection against damage, loss, and theft. So if anything happens, just about anything you can imagine, I know my camera's covered. Trove makes it easy to file a claim and get paid right away. I just answer these questions, and Trove handles the rest. Now this doesn't feel quite so bad. And every time I leave my house, things like my laptop and phone are protected. Back in one piece this time. Nice work. Trove puts me in control of the things I care about, and that's really smart. Interessante, né? Um modelo de seguro, uma seguradora, que não é nem presencial, ter que ir até o corretor de seguro, não é nem à distância, telefone ou internet, não é nem plataforma, isso existe, né? Tipo um busca-pé de seguro. Você vai lá, coloca a sua informação e aquela plataforma pesquisa qual seguro atende melhor a sua necessidade, sua propriedade e seu orçamento. Há um modelo ainda mais evoluído, em que você escolhe quais bens quer colocar, liga e desliga de acordo com o risco. É perfeito? Não, mas é uma novidade muito interessante que mostra como a reinvenção de negócio está acontecendo. Tá? A gente não pode lançar soluções para o futuro paradas em modelos do passado. Considerando tudo isso, então, eu queria citar alguns exemplos de marcas, produtos, serviços, de perto e de longe, mas muito presentes com a nossa realidade, presentes na nossa realidade, que já foram protagonistas, mas ou sumiram ou caíram muito, né? Por exemplo, você tem Yahoo, foi um dos primeiros grandes mecanismos de pesquisa e um grande e-mail. Embora tenha sido o primeiro, não é líder hoje. Foi sucedido por Gmail e Google, né? Você tem, por exemplo, Napster, os pioneiros na música digital. Com grandes lutas contra a legislação no início, era bem tenso, né? Bem instável a operação do Napster. Hoje você tem o líder Spotify. Antigamente, a maior rede social, a primeira rede social a se popularizar no mundo, MySpace. No Brasil, o Orkut. Hoje, Facebook, que é dona do Instagram. Videogame, o Atari. Joguei um pouquinho de Atari, logo depois já veio o Mega Drive, que fez mais parte da minha infância. Hoje, PlayStation, seguido por Xbox, ou o próprio gaming em computadores, né? E por último, BlackBerry, um dos primeiros celulares multifuncionais, inteligentes, mas que não sobreviveu. Hoje, iPhone, seguido por Samsung, entre outros, lideram o mercado. O que eu gostaria que você percebesse aqui sobre estes cases de empresas que eram grandes, mas desapareceram e encolheram, seus sucessores, atuais líderes de mercado. Vamos aterrissar nesse aprendizado aqui. Tem a ver com crise também, porque a maioria daqueles protagonistas foram fundados ou decolaram após a
crise do subprime, né? Aquela recessão econômica a partir dos Estados Unidos, a bolha do subprime, né? 2007 a 2010, mais ou menos, onde mudou o paradigma de posse para acesso. Ok, a lição que é importante a gente aterrissar é essa. A lógica do primeiro a chegar foi substituída pela lógica do primeiro a aprender. Ou seja, saímos de um padrão de pioneirismo e chegamos a uma realidade de reinvenção. Ser o primeiro a chegar não quer dizer nada. Quem chega depois pode chegar e aproveitar o aprendizado de quem chegou primeiro. Como é esse caso desses destaques aí. Entendeu? Quem chega primeiro às vezes pega mais resistência, tecnologia mais cara, mão de obra escassa, comportamento do cliente que ainda não aderiu àquilo, entendeu? Então o pioneirismo é bom, mas peraí, o mundo mudou, né? Então reinvenção é muito importante. Pense nisso antes de iniciar algo, entrar com alguma novidade. Aquele mundo da fórmula secreta da Coca-Cola passou. Serviu para a Coca-Cola no século XX, mas para o século XXI, quando você tem uma ideia, joga no Google. Provavelmente alguém está fazendo algo ou exatamente igual ou muito parecido no mundo, né? Então, compartilhar, claro, no ambiente certo, com a riqueza de detalhes bem dosada, é muito mais importante do que esconder, ocultar, ter segredo. Esse compartilhamento vale muito, tá? Você vai começar a entender mais sobre isso se você ainda não vive essa realidade, não tem problema, é uma transformação em curso. Sobre concorrência, olha que coisa. Antigamente, os negócios concorriam com os concorrentes. É óbvio, né? Nossa, que sacada, calma. Hoje, a concorrência não é com o concorrente necessariamente. É com o avanço tecnológico, com as tendências e com as mudanças de comportamento. Essa é a nova concorrência. E existe um termo de coopetição, que é concorrência com competição. Como cooperar, cooperação com competição. Como cooperar com a concorrência. Várias ações podem ser observadas hoje em que há uma interação, uma troca de aprendizado, indicação de fornecedor, entre outras coisas. Então, competição e concorrência nunca mais foi a mesma coisa, oferecido pela era digital. Uma outra questão, além de concorrência, se um dos aspectos da concorrência é o comportamento humano, o cliente precisa estar no centro da equação. Como as pessoas têm interação nas redes sociais, têm acesso à informação com muito mais facilidade, o comportamento do cliente muda mais rápido. Tá? A tecnologia oferecendo cada vez mais escala, facilidade, soluções, e é disso que o cliente gosta, não é? E aí a gente precisa entender que o cliente é gente. O papo aqui não é sobre tecnologia, é sobre pessoas. É mais sobre ótica do que sobre fibra ótica. A era é digital, mas o toque vem das digitais. Não é importante que você seja um mestre em tecnologia apenas. Você precisa entender de comportamento humano, porque não é sobre tecnologia, é sobre o que a tecnologia está causando no comportamento das pessoas. E as pessoas são clientes, o cliente é gente, o cliente precisa estar no centro da equação. Um conceito muito interessante, uma frase que sempre me chama a atenção é essa: se você não souber como destruir o seu negócio, alguém fará. Claro que não é um convite para você destruir o seu negócio, mas você saber onde está o ponto fraco, você saber onde ele se desmonta, né? E atuar com essa consciência, obviamente investindo nos pontos fortes e não tentando nutrir pontos fracos, mas entender o que faz, o seu nicho, o seu segmento, desmanchar e entender essas transições, transformações, tá? Falar em transições e transformações, existe um conceito importante para você não aceitar ser levado por coisas superficiais, né? Em tempos em que tem muita gente falando muita coisa, tem coisa que serve para você, tem coisa que não. Está no mundo VUCA, Vulnerable, Uncertain, Complex, Ambiguous. Vulnerável, incerto, complexo, ambíguo. Esse A de ambíguo do mundo VUCA, um termo desse mundo cheio de mudanças, é a questão de que
muitas coisas não são verdades incontestáveis, e o que faz sentido num segmento, nicho, uma realidade, não faz para outro, tá? Essa curadoria, esse filtro é muito importante. Queria falar rapidinho sobre modismo, tendência e megatendência. O que é modismo? Modismo é algo imprevisível, de curta duração, não tem grande relevância dentro do marketing. Você pode até faturar e muito com modismo, mas saiba que não para sempre, tá? O modismo, por exemplo, tudo que termina com ria, barbearia, sorveteria, paleteria, temaqueria, hamburgueria, esmalteria. Você percebe com muita coisa com ria, virou modismo? Teve gente que lucrou, faturou, montou micro franquia, um ótimo negócio, acertou em cheio um público, a rede social, uma região, mas muito mais gente quebrou a cara com isso do que realmente decolou com isso. Por quê? Alguns iniciaram, outros seguiram, mas era moda. Não adiantou, é algo que passou muito rápido. O modismo tem a ver com a oportunidade para agora, tá? Só que além do modismo tem a tendência. Já a tendência é mais duradoura que o modismo. Revela um pouco de como será o futuro. Tendências atuais, que são exemplo de empreendedorismo, têm perspectiva de crescimento, tá? Então modismo, agora, oportunidade, validade. Tendência, futuro, perspectiva, crescimento. E mega tendência? Bom, são blocos característicos que já mostram uma grandiosa transformação cultural, política, tecnológica, que vai nos influenciar por bastante tempo. O termo transformação digital, que é uma das áreas em que eu atuo, é muito mais uma transformação cultural. Porque sim, a tecnologia muda, o digital avança, mas as pessoas mudam num ritmo mais lento e vão tentando acompanhar tudo isso. Seja como profissional, empreendedor ou mesmo cliente, não é? Buscando facilidades. Então, toda essa questão gerou um padrão invertido. O padrão do século XX era do presencial para o digital. Tem gente que só consegue imaginar um negócio se tiver o estabelecimento alugado, as paredes pintadas, o escritório para as pessoas trabalharem, porque esse era o padrão do século XX, ou até o século XX. No século XXI, o padrão não é do presencial para depois do digital. É do digital para depois chegar no presencial, se necessário. Porque nem todas as soluções, projetos, produtos, serviços, iniciativas têm a ver com o presencial. Então isso é muito legal, porque no digital, com a tecnologia, a gente tem escala, acesso global, entre muitas outras coisas, inclusive uma possibilidade mais enxuta. Uma das características do mercado das startups é a gestão enxuta, que veio lá da Toyota, Lean Manufacturing, mas foi mais adaptado para projetos que precisam começar com pouco orçamento, amparo em tecnologia e num cenário de incertezas, normalmente com poucas pessoas também, né? Queria fazer um depara, que éramos e o que somos, né? O antigamente e o hoje, nessa nova economia, para entendermos o que dá para extrair da crise. Acompanha comigo. Antigamente, o ponto de partida era baseado em ideias. Hoje, ponto de partida em soluções reais. Uma chave aqui, Design Thinking. Se você não manja de Design Thinking, já está atrasado, acelera. Depois eu posso te ajudar mais sobre isso também. Antigamente, empresas gigantes dominavam o mercado. Hoje, empresas menores e adjacentes ampliam as possibilidades. Antigamente, tecnologia cara gerando diferenciação para quem tinha. Hoje, tecnologia acessível aumenta os pontos de contato, da escala, né? Antigamente, as empresas ofertavam de acordo com a sua prateleira, famoso produto de prateleira. Hoje, ofertam de acordo com o Customer Experience, experiência do cliente, e suas tendências. A possibilidade dos produtos mudarem muito mais rápido, visto aí as atualizações de softwares e de sistemas operacionais, né? Também, antigamente, as empresas cobravam o preço que achavam correto. Hoje, a comparação de preço e até de modelo está na palma da mão, né? E não adianta, o cliente que entrou em isolamento em março não é o mesmo que volta em julho, né? Muita coisa mudou no comportamento porque se acostumaram com facilidades, com o digital. Algumas coisas voltam ao que era, muitas mudam, né? Se você tentar se amparar no que era, você vai ter muita dificuldade. Antigamente, os clientes consumiam o que era ofertado.
pegar ou largar, né? Hoje, os clientes passam a ter mais opções. Antigamente, foco das empresas estava no padrão, na qualidade, no pioneirismo, como eu já falei. Hoje o foco está na reinvenção, personalização e no aprendizado. Antigamente, foco no cliente. Hoje, foco do cliente. Antigamente, consumidor médio. Hoje, consumidor mídia. Por quê? Antigamente era a comunicação de poucos para muitos. Poucos veículos em cada mídia falavam para muitas pessoas. A antiga comunicação em massa, né? Hoje, idade mídia, muitos falando para muitos. Porque cada pessoa com uma rede social é uma mídia. Tenha ela 10 seguidores ou 10 milhões de seguidores. Existem influenciadores mais novinhos que têm mais seguidores do que grandes empresas, do que atores de Hollywood muito antigos. É a idade mídia. De alguma forma isso mostra uma oportunidade de aceleração muito interessante, muito democratizada, né? Antigamente, produtos impulsionados pela qualidade. Hoje, produtos impulsionados pela comunidade. Como você forma uma comunidade? Com bom conteúdo, boa experiência. Antigamente, foco na tradição. Hoje, foco no engajamento. Antigamente, conceito de posse. Hoje, conceito de acesso. Carro, hotel, entre outras coisas. Antigamente, o foco em poder. Quem tem poder é que faz a diferença. Hoje, foco no empoderamento. Não precisa nem explicar, uma palavra extremamente atual. Antigamente, prioridade em manter, conservar. Hoje, evoluir. De novo, se você não sabe como destruir o seu negócio, alguém fará. Antigamente, escassez, né? Hoje, abundância. Tanto na questão de tecnologia que gerou recursos renováveis, sustentáveis, mas também na questão de possibilidades. Por que a fórmula secreta da Coca? Paradigma de escassez. Se alguém descobrir, não tem espaço para todo mundo no mercado. Hoje, paradigma da abundância, né? Claro que não necessariamente para a Coca, mas para outras atuações. Não é uma verdade incontestável, é uma reflexão. Queria te chocar com isso aqui. Sua ideia não vale nada. Sua ideia não vale nada. Seu sonho não vale nada. Calma. A não ser que vire uma solução, um projeto, um protótipo, um produto mínimo viável, MVP, e um lançamento. Há muitas pessoas com ótimas ideias, grandes sonhos, mas são irresponsáveis se não transformarem isso em uma solução. Resolve o problema de alguém? Virou um projeto? Vou explicar mais sobre isso. Foi prototipado, refinado, bora lançar. Então, isso é muito importante. Uma das melhores coisas para extrairmos de bom na crise é transformar ideias em solução, projeto, protótipo, MVP e lançamento. Como fazer isso? Como fazer isso? Eu vou te explicar na próxima aula. Não basta sonhar, tem que solucionar. Transformando sonhos em sucesso. Puxa, parece episódio de Netflix. No finzinho, dá vontade de assistir o próximo. Então faça isso. Você gostou desse conteúdo? Eu espero que sim. Na minha opinião, ele é muito bom. Mas quem vai definir se ele é bom ou não é você que está assistindo, né? Por favor, recomende para mais pessoas. Mas sem dó. As boas notícias precisam correr mais rápido que as más notícias. Então encaminha mesmo para amigos, familiares, colegas de trabalho, pessoas que você quer ajudar. Quem sabe para você fez muito sentido, para você fez algum sentido, mas você sabe que para alguém, puxa, vai ser muito importante. Não deixe de compartilhar para mais pessoas. Compartilhe, compartilhe, compartilhe. É gratuito, é para ajudar, é para impulsionar e vamos juntos achatar a crise. Um abração, valeu!